Tenho uma palavra para o seu coração nesta manhã e queria ler um texto, um versículo que está em João capítulo 14, o verso de número 18. João 14, o verso 18. Jesus está falando aos discípulos: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Repete comigo, por favor, diga assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. E a primeira questão é: o que Jesus entendia de paternidade para fazer uma declaração como essa? E quando a gente fala de orfandade, nós estamos falando de paternidade. Uma pessoa órfã é uma pessoa que não tem pais. Então, na verdade, o órfão, ele é carente de uma paternidade. E Jesus está dizendo para os discípulos, porque os discípulos andaram com ele o tempo todo, e com certeza tinham segurança nele. Mas agora Jesus está dizendo: eu não vou deixar vocês órfãos, eu voltarei para o Pai. E ele não está falando simplesmente de uma mãe que vai chegar, né? Porque quando ele diz, não vou deixar órfão, ele não está dizendo, eu vou mandar um novo pai ou uma nova mãe. Mas ele está falando de uma ação profética, que muitas vezes nós não imaginamos que isso é possível até nos dias de hoje. Eu queria discorrer um pouquinho sobre esse assunto. Eu não sei aqui em Portugal, mas eu creio que no mundo inteiro está acontecendo um mover humano, satânico, para tirar o pai da família, tirar a figura do pai. Isso está acontecendo na educação, nas leis. Eu tenho acompanhado algumas notícias da Europa, onde esse movimento também já chegou, e tirando a figura do pai. Não tem importância mais o pai, importante é a mãe, a ponto de que temos padroeiras, não temos padroeiros. Portugal tem uma padroeira que é Fátima, o Brasil tem outra padroeira, e tudo são mulheres. Não estou contra as mulheres, fique tranquilo, mas não existe uma força a respeito dos pais, e transformaram até Maria, que é a mãe de Jesus, muito mais importante do que José. Você pode ver que não se fala de José, fala-se de Maria. Essa aqui é a grande realidade. Mas eu queria analisar algumas questões. Obrigado, irmã. Um monte de pedrinha na tua coroa. Eu queria discorrer um pouquinho dessa questão do José. Veja que coisa tremenda, né? Naquela época, quando José e Maria se desposaram, era muito raro aparecer Deus, ou uma visão de Deus, ou algum anjo. Era raríssimo isso. E muitos de nós lembramos do anjo que fala com Maria, o anjo que apareceu para Maria, mas não se fala do anjo que apareceu para José. E o anjo falou com José também. Não só falou, mas como fez com que ele entendesse a necessidade que ele tinha de receber Maria. Dentro da cultura da época, José poderia apedrejar Maria, porque estava, antes de desposar, ela já estava grávida. Mas José, alertado pelo anjo, teve compaixão e recebeu Maria. Agora presta atenção, o anjo falou com Maria uma vez, mas com José 3 vezes. Vou repetir. Com Maria, o anjo só falou uma vez, mas com José 3 vezes. Porque falou com José para receber Maria, falou com José para fugir para o Egito, e falou com José para sair do Egito e voltar para Israel. Tem muito mais vezes que o anjo falou com José do que com Maria. Mas as pessoas dão mais importância para Maria do que José. Eu não sei se você sabia, mas José é da raiz de Davi. José é da tribo de Judá, raiz de Davi.
Eu tenho uma opinião pessoal, como sou eu que estou falando, aleluia, eu posso dar a minha opinião. Na verdade, Maria entrou por acaso na história. Eu vou repetir. Maria entrou por acaso, porque quem foi escolhido foi José, porque ele é a raiz de Davi. Ele podia estar desposado de outro, mas coube a Deus escolher Maria para ser desposada de José. Mas quem foi escolhido foi José, aleluia, porque ele é raiz de Davi, santo de Israel. Agora veja que tremendo, Jesus nasce, e Jesus é filho de Deus, amém? Jesus é filho de Deus, mas quando ele nasce, ele passa a ser filho de José. Vou repetir, ele foi adotado, e ele durante 30 anos teve que conviver com um pai. E sabe como é que ele chamava José? Chamava José de pai. Eu vou repetir, Jesus chamava José de pai, porque apesar de ser adotivo, era pai. Ele teve que aprender com José, porque naquela época o primogênito é que recebia todo o ensino dos pais. E José tinha um primogênito, Jesus. E Jesus tinha que saber carpintaria. Teve que aprender a ser carpinteiro, trabalhou como carpinteiro. Então ele está aprendendo a primogenitura do seu pai José. Tinha que chamar José de pai. Quantos estão aqui comigo? Agora, pensa com atenção aqui, algo muito importante. A importância de José. Quantos lembram de Moisés aqui? Mas não conheceram? Alô? Apenas lembram porque leram sobre ele, né? Mas não conheceram pessoalmente. Agora, Moisés era importante. Moisés era tão importante que Deus deu para Moisés um povo. Ele recebeu um povo que era o povo de Deus. Ele cuidava do povo de Deus. Davi era importante? Sim ou não? Davi era rei. Deus deu para ele um trono. Olha que coisa forte. Deus deu para Moisés um povo, Deus deu para Davi um trono, e os profetas eram importantes. E Deus deu a palavra. Repete comigo assim: Deus deu para Moisés um povo, Deus deu para Davi um reino, e Deus deu para os profetas a palavra. Mas para José, Deus deu o filho. Eu vou repetir. Para José, Deus deu o seu filho, que se tornou filho adotivo, mas tinha que chamar José de pai. Quantos estão aqui comigo? Agora, Jesus aprende com José a questão da herança, da primogenitura, aprende a ser filho, e chega o momento que José vai ter que conhecer Jesus de uma outra maneira, como filho de Deus agora. E que coisa forte, Jesus vai nos ensinar como ser filho. Jesus vai nos ensinar como é que se relaciona com o Pai. E Jesus vai nos ensinar como ser filho, obediente. E a primeira coisa que acontece com Jesus aos 30 anos é batismo. Eu queria que você prestasse atenção comigo no seguinte: João Batista está batizando no deserto. Quem que ele está batizando? Ele está batizando pecadores, pessoas que estão se arrependendo. E eu, particularmente, não conheço ninguém que se arrepende e não sabe do quê. Eu nunca vi uma pessoa dizer: eu me arrependo não sei do quê. Todo mundo que se arrepende de alguma coisa. No caso do batismo de João Batista, estou meio rouco de tanto falar. No caso de João Batista,
As pessoas que estão entrando no Rio Jordão estão se arrependendo dos seus pecados. Ninguém entrava no Jordão se não fosse pecador, porque o batismo era para pecadores. Agora, de repente, João Batista vê Jesus entrar na água e tem uma revelação. Qual é a revelação que o profeta recebe? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deixa eu fazer uma pergunta para você, não precisa responder, só para você meditar. Jesus tinha o que se arrepender? Ele tinha pecado? Ele precisava ser batizado? Não precisava. Mas por que ele chega para João Batista e diz: me batiza para se cumprir a justiça? O que está por trás disso? Quando os fariseus chegavam para Jesus e diziam assim: o que você veio fazer? Qual que é o teu ministério? Qual era a resposta de Jesus? Eu vim fazer o que meu pai mandou. Eu vou repetir. Jesus não tinha ministério próprio. Jesus não tinha missão própria. Todos que perguntavam para Jesus: qual que é o teu ministério, que você veio fazer? A resposta de Jesus era sempre: eu vim fazer o que o meu pai mandou. Era obediência total ao Pai. E quando Jesus disse para João Batista: você tem que me batizar, porque é cumprir a justiça. Essa palavra justiça não vem de justificação, porque ele não tinha pecado. Essa palavra justiça vem de obediência. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu preciso me batizar, porque o meu Pai mandou. Você sabe que Jesus foi ridicularizado ali? Porque os fariseus olhavam e diziam: esse que é o Messias? Esse pecador está sendo batizado porque ele é pecador. Outra coisa importante, não sei se eu posso falar isso. Satanás não conhece os planos de Deus. Vou repetir: Satanás não conhece os planos de Deus. Satanás só sabe se ele escutar um servo de Deus falar. E Amós 3,7 está escrito que Deus revela os seus planos aos seus servos, os profetas. Deus revela o plano para o profeta fala e Satanás escuta. Isso significa que Satanás anda ao lado de profetas. Quantos querem ser profeta aqui? Eu tenho quase certeza absoluta que João Batista, por ser profeta, Satanás estava por perto, para saber quem era. E quando ele escuta João Batista dizer: eis aqui o Cordeiro de Deus, Satanás falou: esse que é anunciado pelos profetas, é esse que vai tirar minha coroa. E de repente Satanás vê Jesus entrar na água para ser batizado. Satanás fala: você é pecador. Por que Jesus permitiu ser ridicularizado? Porque ele tinha que obedecer o Pai. Alô? Vocês estão aqui? Mas quando Jesus sai da água, aparece alguém lá em cima e diz assim para todo mundo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Quando o filho honra o pai honra o filho. Vou repetir: quando o filho honra o pai honra o filho. E agora começa todo um projeto, a partir de Jesus, um projeto diferente, que era dos profetas e mudou agora, que era de Elias e mudou agora, que era de Moisés e mudou agora, porque agora é um problema de filho com pai e pai com filho. E os judeus precisavam saber disso. Nós sabemos que somos descendentes de Abraão por causa de Jesus. Somos judeus por adoção, mas não temos cabeça de judeu.
Mesmo sendo adotado, nós não temos cabeça de judeu. A gente não começa a pensar como judeu, mas somos adotados, sim ou não? Então pensa um pouquinho comigo na cabeça de Tiago, João e Pedro. Ou Pedro, Tiago e João, os três que andavam sempre juntos. Para esses três, Moisés é importantíssimo, porque Moisés libertou o povo do Egito. Moisés é venerado. Para esses três judeus, é muito importante Elias, porque foi o profeta que restaurou Israel no tempo mais difícil de Israel, que foi quando Acabe e Jezabel eram governadores ou reis da época. E Deus levanta o profeta Elias para restaurar um povo. Então o judeu hoje, e naquela época Pedro, Tiago e João veneravam Elias e Moisés. E agora os três estão felizes porque Jesus está com eles. Agora estão andando junto com Jesus. Jesus está fazendo milagre, Jesus está fazendo coisas tremendas, e os três judeuzinhos, Pedro, Tiago e João, estão andando juntos e falando: tremendo. Agora a gente tem Moisés, a gente tem Elias e tem Jesus. E Jesus pega os três e leva no alto do monte. E lá no alto do monte aparece Moisés e Elias falando com Jesus. Pensa na cabecinha do Pedro, do Tiago e João. Meu Deus, aqui está Moisés, aqui está Elias, tudo que eu queria, e Jesus também. Vamos fazer 3 tendas e vamos morar aqui. Mas a glória de Deus desce. E quando a glória de Deus desce como nuvem, a nuvem se vai. E quando a nuvem se vai, só apareceu Jesus. E de novo, aleluia, de novo aparece alguém lá em cima e diz: a partir de agora, vocês vão ouvir o meu filho, não mais Moisés, não mais Elias, porque agora é relacionamento de pai com filho. Quantos estão aqui comigo? Pega a tua mão direita, por favor. Vê se ela está funcionando. Põe no ombro de alguém e diga assim: a partir de agora é relacionamento pai com filho. Aleluia. Repete comigo: o filho honra o pai, o pai honra o filho. É por isso que dos 10 mandamentos tem um que ele não é seco, ele é molhado. O que eu quero dizer com isso? Por que os outros 9 mandamentos são secos e só tem um molhado? Porque quando a Bíblia diz o mandamento não matarás, não tem mais explicação. Não tem do tipo: não mate com faca, não matarás pela costa. Não matarás, acabou, é seco. Não adulterarás e acabou. Não está escrito: não adulterarás com o teu vizinho, não adulterarás com fulano e tal. Não adulterarás é para qualquer coisa. Quantos estão aqui comigo? Mas quando chega em honra, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias. Amém. E seja abençoado. Amém. Quantos estão aqui comigo? Amém. Pega a tua mão direita de novo, põe no ombro dessa pessoa amada que está do seu lado e diz assim: presta atenção. Você quer viver bastante? Quer viver bem? Honra teus pais. Quando Jesus honra o pai, ele está ensinando a gente que a obediência ao pai é uma honra ao pai, e que quem honra o pai honra o filho. E quando o pai honra o filho, tudo que o pai tem é do filho. Agora Satanás sabe disso. Satanás sabe disso. Então Satanás vem na terra e começa a colocar na cabeça das pessoas ímpias, fazer leis para tirar o pai, fazer leis para que o pai não seja mais importante.
Porque Satanás sabe da importância de pai com filho e filho com pai, porque Jesus veio mostrar isto. Você está aqui comigo? Amém. E é tão forte isso, que até certidões hoje, pelo menos no Brasil, certidões de registro de nascimento, em alguns lugares não precisa mais pôr o nome do pai, só o nome da mãe é suficiente. E aí você precisa pensar, por quê? Por quê? Qual o motivo que Satanás quer que isso aconteça? Pergunta para mim, qual é o motivo, pastor? Qual é o motivo, pastor? Já vou responder. Jesus está conversando com uma mulher samaritana. Jesus está sentado no poço de Jacó, conversando com uma mulher samaritana. Primeiro quebrando um estigma, porque judeus não se dão com samaritanos, e Jesus está falando com uma samaritana. E ao falar com a samaritana, Jesus vai tratar de um assunto que não tratou com ninguém em todos os evangelhos, você não vai encontrar, só com a samaritana, que é o assunto de adoração. Ele só fala com essa mulher, com mais ninguém. Essa mulher vem com uma justificativa: nós adoramos aqui, vocês adoram lá. Mas Jesus diz: vem a hora, e que nem lá, nem aqui, porque os verdadeiros adoradores adorarão. Não, eu quero que você repita essa palavra: adorarão. Jesus não disse adorarão a Deus. Eu vou repetir. Se isso te choca, eu vou na palavra. A Bíblia diz que Jesus falou: adorarão o Pai. E esse é o grande problema, porque Satanás sabe que se adorarmos a Deus como Pai, o relacionamento é perfeito. E quando tem um relacionamento perfeito entre pai e filho, Satanás não pode entrar no meio. E qual é o problema que nós temos que enfrentar? A imagem de pai. Qual é o grande problema da população brasileira? Vou falar do Brasil, não sei Portugal, mas o grande problema é que os pais estão sendo usados pelo diabo muitas vezes para marcar os filhos com coisas erradas. É pai que estupra filhos, é pai que abandona o lar, é pai que fica bêbado. Normalmente o problema é com o pai, não com a mãe. Satanás vai marcando a imagem de pai. Por quê? Porque no dia que você aceitar Jesus, você vai ter que dizer que Deus é pai. E como é que você vai dizer que Deus é pai, se a imagem de pai que você tem é toda errada? Quando você pensa em Deus como pai, vem a imagem de pai, e aí você lembra do seu pai. E muitos foram marcados erradamente pelos pais. Imagine como adorar, se a imagem de pai está distorcida. E Jesus vem e diz: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Mas eu tenho uma boa notícia. Eu vou repetir, eu tenho uma boa notícia. Eu vou repetir, eu tenho uma boa notícia. O Espírito Santo é o maior psicólogo do mundo. O Espírito Santo pode mudar a imagem de pai na nossa mentalidade. O Espírito Santo pode mudar a mentalidade. Por isso que Jesus falou: não vos deixarei órfãos. Fique tranquilo, vocês vão aprender como é ser pai e filho, e como Deus vai deixar de ser simplesmente um Deus, mas vai ser seu pai a partir de agora. Aleluia, aleluia. Quantos podem falar glória a Deus? Quantos podem falar aleluia? E nós temos um pai, nós não somos órfãos. E aí, como é que nós vamos aprender isso aqui na terra? Primeiro, Deus nos coloca pais biológicos. Ninguém aqui nasceu do zero. Todo mundo aqui teve um pai ou uma mãe, não importa o que aconteceu depois, mas foi um pai e uma mãe que geraram, e o pai que deu a semente.
Vou repetir: o pai é que dá a semente, a mãe só recebe a semente, porque o pai tem a influência de dar semente, e quando ele dá semente, ele passa o seu DNA, e isso é a grande realidade que nós temos hoje. Essa é a figura do pai biológico. Quantos aqui já são casados? Não, os que têm certeza, os que têm dúvida. Alguns levantam a mão e dão hora por lado, assim, para a mulher. Quando você casou, você ganhou mais um par de pais. Porque o teu sogro e a tua sogra são pais. Obrigado. E são pais que têm que ser honrados. Porque se é honrar pai e mãe, é pai biológico e sogro e sogra. Mas eu tenho mais uma boa notícia. Você está numa igreja, e na igreja tem pai. É hoje. Deus não quer transformar o pastor em pastor somente, Ele quer transformar o pastor em pai, porque é um pai espiritual. Nós temos que aprender isso, porque nós vamos ter pai biológico, vamos ter sogro e sogra, e vamos ter um pai espiritual. Por que nós vamos ter um pai? Porque não pode mais ser ovelha. Aí eu vou repetir. Vou falar aqui do lado esquerdo, que está mais quietinho. Ovelha não entra no céu. Eles ficaram pasmos. Deixa eu ver se o lado direito aqui é melhorzinho. Porque lá no Brasil a esquerda ainda vai se converter. Ovelha não entra no céu. Qual o lado mais animado dessa igreja aqui? É esse lado esquerdo aqui? É esse lado direito aqui? É o centro. Vou falar para o centro. Ovelha não entra no céu. Porque no céu não tem curral. É curral que fala aqui? Jesus disse: na casa do meu pai tem morada. Ele não disse na casa do pastor tem morada. Ele diz na casa do meu pai. E como é que a gente vai aprender aqui na terra se a gente vem na igreja e transforma a igreja em pastor e um monte de ovelha? Você está aqui comigo? Pastor, qual que é a diferença? Qual que é a diferença entre pai e filho? E entre ovelha e filho? Ovelha vem na igreja com a mãozinha assim. Ora por mim, mé. Me abençoa, mé. É ovelha. E a ovelha quer comida. E se não tiver boa comida, ele vai procurar outro pasto. Meu Deus. E desculpa, ovelha é burra. Eu, quando fui a Israel, eu pedi para uma pessoa lá, especialista em ovelha, me explicar sobre a ovelha. E falou duas coisas que eu falei: só pode ser ovelha burra. Primeiro, a ovelha está andando. Se tiver um buraco, ela não desvia, ela cai. Por isso que o pastor usa aquele cajado para bater nela, para não cair no buraco. Ovelha costuma comer num lugar. Se você põe a comida aqui, ela vai ficar parada lá e morre de fome, porque é burra. Deus não quer burros no céu. Deus quer filhos. Porque filho não vem na igreja por causa de comida. Filho vem na igreja porque tem família, tem pai, tem mãe, tem relacionamento onde Deus opera. É por isso que ele vem na igreja. Filho não sai de casa.
Até quando casa, continua. Eu não sei vocês aqui em Portugal, mas eu tenho 2 filhas casadas já faz muito tempo, já tenho 4 netos. Um deles já tem 25 anos. E todos eles têm a chave da minha casa e eu não tenho a minha. E quando eu viajo quase todo fim de semana, e quando eu volto, abro a geladeira, fartura, farta tudo. Porque eles passaram lá. Mas por que eles têm liberdade de fazer o que querem? Porque é a casa do Pai. Quando a casa do Pai, você tem liberdade. Porque tem a comida, é para você. Tem a bebida, para você. Tem roupa para você. Meu neto, desde 3 aninhos, usa o meu pijama. Naquela época, Cleide tinha que prender um alfinete. E ele chegava em casa e perguntava: mãe, nós vamos ficar até que hora? Tal hora, então vou pôr o pijama. Eu punho o pijama meu. Hoje ele tem 25 anos, é maior que eu e usa os meus pijamas ainda. Por quê? Porque a casa do Pai. Queridos, deixa eu falar algo para você. Deus está insistindo com esse assunto. Nós temos que começar a entender Deus como Pai, igreja como família, pastor como pai, e esse pastor vai transformar ovelhas que chegam em filhos de Deus. Põe a mão no ombro de alguém assim, por favor, bem forte mesmo assim, e fala assim para ele: para com mé. Qual o problema que nós temos que enfrentar? A imagem de Pai, que tem sido distorcida. Mas o Espírito Santo veio, e Jesus: não vos deixarei órfão, mandou o Espírito Santo, não para ser pai, mas para nos ensinar como ter relacionamento entre pai e filho. Você está aqui comigo? Sabe, pastor Jaime, por que muita gente não consegue adorar o Senhor? Porque fica imaginando num Deus, não consegue imaginá-lo como Pai, não tem relacionamento e não pode adorar, mas só adora se você tiver relacionamento com o Pai.